Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre Autodesk Mesh Mixer com foco na odontologia digital. Nessa videoaula, nós vamos aprender um pouco mais sobre o Mesh Mixer, dando ênfase à ferramenta Sculpt. A ferramenta Sculpt do Mesh Mixer é um conjunto de pincéis, ou brushes, assim chamamos pelo fato do software ser em inglês, utilizado para esculpir, deformar e refinar modelos 3D de forma orgânica, como se você estivesse moldando uma escultura com as mãos. Ela é muito utilizada em odontologia digital, design de próteses e modelagem anatômica, porque permite ajustes finos na geometria da malha, especialmente superfícies complexas. Para esse vídeo, nós vamos utilizar como modelo o incisivo central. A partir de uma esfera, nós vamos modelar a coroa e vamos modelar também a raiz. E para iniciar a nossa prática, aqui no Mesh Mixer, a gente vai utilizar a esfera para a gente praticar a nossa modelagem. A esfera para esse tipo de trabalho, principalmente para você que está iniciando agora, é um ótimo elemento, porque ela permite que você coloque as medidas já de um incisivo central, que no caso da gente aqui, a coroa já representa a coroa de um adulto, né, de um dente adulto, e a partir daí você vai dando o acabamento. Então eu vou importar a esfera, e com a minha esfera importada, eu vou realizar alguns procedimentos antes de eu iniciar a minha modelagem. Então, uma esfera, ela é uma bola, né? Não tem frente, traseira, esquerda, direita. Para onde você olhar, ela tem as mesmas medidas. Só que para a gente iniciar a modelagem, é importante que a gente comece definindo o que será a nossa face vestibular, o que será a nossa face palatina, a nossa face distal, para que a gente possa realizar também a escultura da fossa lingual. Então, a nossa face vestibular, ela será representada aqui pelo front, né, pela parte da frente. Então, onde é que eu defino isso aqui no Mesh Mixer? Aqui nessa função aqui do canto superior direito no Mesh Mixer, ó, tem essa parte aqui, tem esse botão front. Eu vou clicar, ele vai posicionar a tela e a partir daqui eu vou clicar nesse botão que parece um eject e marcar a opção Set Current View as Home, ou seja, está marcado a função que sempre que eu precisar voltar para a parte frontal do meu projeto, ou seja, eu venho aqui em Home e ele vem para essa posição aqui. Mas a priori você não está vendo muita diferença, né? Aqui nessa esfera. Então, a segunda etapa que a gente vai realizar é definir as medidas do nosso projeto. E as medidas do nosso projeto vai facilitar a nossa escultura. E eu vou começar definindo aqui o size X, que vai representar a nossa... Eu vou começar inserindo algumas medidas, algumas unidades de medidas que vai facilitar o nosso trabalho aqui de escultura, né? E essas medidas elas vão se aproximar ao tamanho de uma coroa de um incisivo central. Então, para isso eu vou clicar aqui na ferramenta Transform, que você habilita com a letra T. Vou começar trabalhando na profundidade, aonde eu vou estabelecer aqui de profundidade 3 milímetros. Vou colocar 11 milímetros de altura e vou colocar 8,5 milímetros de largura. Se você der um breve movimento aqui na sua tela, você vai observar que aquela esfera agora ela tem um formato oval, mas ela também ficou achatada, né, como uma pastilha. Lembra daquela funcionalidade que eu tinha ativado aqui, ó? Então, se eu precisar voltar para a parte frontal, eu quiser saber exatamente, se eu clicar aqui ou em Home ou em Front, ela vai me trazer para cá. E a partir daqui, eu vou clicar logo em Accept para ele validar as minhas ações. E antes de eu começar a esculpir
a minha coroa, eu vou salvar logo o meu projeto. Então eu venho aqui em File, Save, e vou salvar o meu projeto. Estou utilizando essa nomenclatura, mas você pode utilizar a nomenclatura que for mais conveniente para você. Então, cliquei em salvar e a partir daqui eu vou iniciar os meus trabalhos. Se nesse momento eu precisasse fechar o meu projeto e abrir de novo, ele ia abrir nesse formato aqui. E isso facilita muito. Então, antes de iniciar o nosso trabalho de escultura, vamos entender um pouquinho aqui como é que, o que tem aqui, né, nesse botão Sculpt. Aqui o botão Sculpt ele é dividido basicamente na estrutura dos pincéis. Então aqui nós temos as funcionalidades dos pincéis, que ela é bem autoexplicativa, né? Essas imagens que você visualiza aqui são os efeitos que elas causam na malha, que vai desde o alongamento da malha, né, com maior ou com menor intensidade, como a capacidade que ela tem de achatar, de empurrar a malha. Ela também tem a capacidade de inflar essa malha, inflar de uma forma boleada ou de inflar de uma forma ou pontiaguda ou estriada. Mas lembra que eu falei para você que trabalhar com uma ferramenta de escultura é como se você estivesse modelando, né, uma cera? Então imagine que essa ferramenta aqui, que a gente vai utilizar muito nesse vídeo, que é a ferramenta Moving, é como se fosse seus dedos modelando uma cera. E aí, sempre que a gente faz um trabalho de escultura, a gente precisa também dar esse acabamento. E esse acabamento ele é dado com esses pincéis aqui, que vai desde o Paint Vertex, o Attack, Bubble Smooth, o Shink Smooth, o Robust Smooth, que eles têm a função de minimizar o impacto que você deu em cima da sua malha. É como se você estivesse modelando, né, uma cera e ficasse lá a marca dos seus dedos e depois você desse um polimento, um acabamento para ficar com a superfície mais lisa. Então essa é a função. E aí um pincel ele também tem ponta, que são os fall-offs. Então eu tenho uma ponta mais quadriculada, mais boleada, mais aberta e as pontas mais pontudas, por assim dizer. Os nossos pincéis, eles também podem ter força de intensidade, que são strength, né? Então, eu tenho um brush aqui, no caso, selecionar esse inflate aqui. O inflate, se eu clicar em cima da minha superfície aqui, ele infla. Vou virar aqui na lateral, para você ver que ela já não está mais tão superfície. Para ficar melhor de você ver, eu vou diminuir aqui o tamanho do meu pincel. Eu vou clicar bem aqui no centro, para você ver que ele inflou o meu objeto. Percebe? A força, ela é dada tanto no tempo que eu fico com o botão pressionado, como também aqui no strength. É a intensidade do meu movimento, tá? Já o depth, ele é utilizado para quando você precisa de uma deformação mais profunda ou de uma alteração mais suave. Quanto maior o déficit, mais profunda a deformação, quanto menor o déficit, mais leve ela é. Já para você que ou tem um mouse que não é muito legal, ou que de repente você não tem ainda tanta habilidade, você pode utilizar essa ferramenta aqui, que é o Laziness. O Laziness, ela suaviza o nosso movimento aqui com a malha, evita tremedeira, então ele dá um trabalho, dá a possibilidade da gente trabalhar com a malha de uma forma mais precisa, né? Estou desfazendo as ações aqui, que eu fiz anteriormente, tá aqui, deixei a minha unidade zerada, acho que tem mais uma, pronto, tá aqui, para a gente começar a utilizar os nossos trabalhos, né? Então vocês entenderam uma coisa que é muito importante para iniciar o nosso trabalho aqui, que eu vou falar para vocês. Sempre que você fizer uma ação de um lado, observe o que está acontecendo do outro, tá? Tem ferramentas aqui que vocês vão ver ao longo do vídeo, que quando eu faço uma ação aqui no lado, na parte da frente, eu estou trabalhando aqui na minha face vestibular, e de repente quando eu viro, eu estava alterando alguma coisa na face palatina.
Então é importante que eu esteja todo o tempo observando, girando o meu cenário para eu ter um controle melhor da minha escultura.